Paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. Hoje estava ali pensando, refletindo sobre o que falar, o que trazer da parte do Senhor. Quando Deus ele colocou ao meu coração Salmo 23, que é uma garantia que nós não vivemos só, que nós temos um pastor, alguém que é responsável pelas nossas vidas, alguém que nos livra, nos guarda, nos traz, né, alimento, nos cuida de uma maneira sobrenatural. Amém, queridos? Vamos ler Salmo 23. O título é A Felicidade de Termos o Senhor como nosso pastor. Já fala tudo. Aquele que tem o Senhor como pastor, como seu redentor, ele é feliz. Ele tem a certeza que tudo vai dar certo na sua vida, porque ele tem alguém que é maior do que tudo, alguém que é poderoso e que diante dele não há impossível, não há impossibilidade. Tudo é possível. Amém? Salmo 23 vai dizer assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da tua justiça. Por amor do teu nome, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo foi escrito por Davi, um homem que teve uma vida privilegiada, porque o próprio Deus considera Davi como um homem segundo o seu coração. Mas um homem que teve muitas guerras, muitas lutas, passou por muitas perseguições e viu sobre a sua vida, né, a espada do castigo, né, por o pecado que ele um dia cometeu. Mas ainda assim, este homem, ele era grato ao Senhor, ele tinha cântico de adoração todo o tempo ao Senhor. Por que que Davi, ele vai comparar Deus como um pastor? Porque Davi, ele sabia a responsabilidade de um pastor de ovelha, que ele era um pastor de ovelha, ele dava a sua vida para proteger as ovelhas, ele andava lado a lado ali, guiando as ovelhas, para que ela não corresse nenhum risco. Então, Davi agora, ele olha para Deus e ele deseja ter Deus como seu pastor, porque assim como Davi protegia as ovelhas, assim como Davi cuidava das suas ovelhas, dando a sua vida para cuidar, levando ela em lugar seguro, levando ela onde havia pasto verdejante, né? Cuidando daquelas ovelhas, assim ele queria que Deus fosse na vida dele. Então ele vai dizer: O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Quando nós lemos essa frase, nos dá a intenção que, se nós temos Deus como pastor, se nós temos Deus como nosso pastor e que nada nos faltará, quer dizer que nós vamos ter uma vida de bonância, uma vida de tranquilidade, onde não vai haver luta, onde não vai haver peste, onde não vai haver, né, tribulações. E não é verdade, querido. Quando nós vamos dizer, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, nós estamos garantindo que Deus, sendo o nosso pastor, ainda que venham as lutas, não vai nos faltar força para enfrentar a tribulação, não vai nos faltar, sabe, a perseverança de permanecer de pé, não vai nos faltar o desejo, né, de continuar firme enfrentando aquele momento. Por quê? Porque se Deus é o nosso pastor, ele vai nos sustentar e não vai permitir que venha prova maior do que eu e você possamos suportar, que tudo aquilo que vem a minha e a tua vida
Deus, ele já nos preparou, já nos fortaleceu para passar por ele. Então, termos Deus como pastor é ter a certeza que nós vamos vencer as lutas, que nós vamos passar por tribulações, mas que nós vamos sair intacto e, melhor ainda, vamos sair mais forte. Então, Davi, ele olha para Deus e vê Deus como seu pastor. Porque a função de um pastor era levar as suas ovelhas com segurança aonde havia água, aonde havia alimento, onde ele estaria ali protegendo dos perigos que poderia vir, como lobo, como leão, né? Mas Davi, ele estava ali pronto a defender, se necessário fosse, ele iria guerrear com o lobo, com o leão, para defender a sua ovelha. E Deus, ele é assim nas nossas vidas. Ai daquele que se levanta contra a minha vida e contra a tua vida, achando que nós somos presa fácil, achando que nós estamos vulneráveis, porque vai se enganar, porque eles vão ver um Deus feroz, um Deus que levanta do seu trono para guerrear a minha e a sua causa. Amém, queridos? Aí Davi vai dizer: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do teu nome. Senhor, tu és o meu pastor, então me traz tranquilidade no dia da angústia, alivia a minha alma. Porque, queridos, às vezes nós estamos como Davi, com a nossa alma angustiada. É nesta hora que nós devemos fazer esta oração, dizer: Pai, alivia a minha alma, traz refrigério. Porque quando Deus, ele nos conforta no meio da luta, da tristeza e da dor, nós podemos ter paz no meio da tribulação. Nós podemos ter a certeza que nós vamos passar, porque Deus está no controle. Então Davi vai dizer isso, né? Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da tua justiça. Que nós venhamos pedir para que Deus venha nos guiar, para que nós não venhamos errar de direção. Este salmo, ele está ensinando uma oração para mim e para você, que no momento da tribulação devemos pedir que Deus nos alivie, que Deus nos anime, que Deus nos fortaleça e que ele venha nos guiar pelo caminho da justiça dele, que muitas das vezes, amado, nós não entendemos o caminho do Senhor, muitas das vezes nós não sabemos o porquê tal coisa acontece nas nossas vidas, mas se nós temos o Senhor como pastor, se nós temos o Senhor como nosso guia, nós vamos descansar, sabendo que ele irá nos conduzir. Aí ele vai dizer: por amor do teu nome, Senhor. É pelo amor do teu nome, Jesus. Porque tudo, igreja, amados irmãos, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Às vezes nós passamos por luta, por aflição e não entendemos. Mas é para a honra e para a glória do Senhor. É por amor do nome dele. É para que o nome dele venha a ser exaltado. É para o nome dele ser glorificado através da minha aprovação e da tua aprovação. Ele vai dizer: ainda, Senhor, que eu andasse no vale da sombra da morte, ainda que eu andasse neste vale, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, querido, ainda que Davi muitas das vezes correu risco de vida, ou ele foi caçado por Saul, Davi, ele sofreu muitas perseguições, muitas guerras, e ele vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu saia sem saber o que eu vou encontrar pela frente, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. E nesse dia Deus, ele está falando comigo e com você. Olha, ainda que você esteja passando por um momento difícil, ainda que você esteja passando no vale de uma enfermidade, de um desemprego, ainda que a sua vida pareça estar vivendo a pior fase da tua vida, da tua história, ei, você não está só. Deus está no controle da tua vida. Deus, ele está neste caminho te guiando pelas veredas da sua justiça. Porque aquilo que Deus faz hoje, nós não compreendemos, mas amanhã iremos entender. Foi isso que Jesus, ele disse aos seus discípulos. Quando Jesus, ele agora resolve ali lavar os pés dos seus discípulos, Pedro, ele não entende. Por quê? Porque o meu mestre vai lavar os meus pés sujos. Como assim? Eu que deveria lavar o dele. Aí Jesus vai dizer: Pedro,
O que eu faço hoje, você não entende. Mas amanhã, é amanhã, irmão, é amanhã, irmã, que você vai compreender o que você está vivendo hoje. Ainda que você olhe hoje e se pergunte, Deus, o que está acontecendo? O porquê de tão dificuldade eu estou vivendo? O porquê, se eu tenho tentado, se eu tenho me esforçado a fazer a tua vontade? Deus está nesse dia te dizendo, amanhã você entenderá. Ainda que você esteja andando no vale da sombra da morte, você não está só. Saiba que o seu pastor jamais vai te deixar correr perigo. Saiba que o seu pastor jamais vai te deixar padecer no caminho. Entre lobos, não. Ele está no controle da tua vida. Ele está olhando e observando. E se ele ainda não agiu, é porque você está segura. É porque ele não deixou o controle da tua vida. Então, meu querido, não desanime com as lutas. Não temas diante das suas dificuldades, das suas incertezas, porque elas vêm. Há momento nas nossas vidas que nós duvidamos até que Deus está no negócio, não é assim? Tem coisas que nós falamos, Senhor, mas o Senhor está mesmo nesse negócio? Me lembra agora Abacuque. Abacuque, ele estava vivendo uma situação no meio do povo de Israel que ele não compreendia. Por que daquela situação que Israel estava passando? Por que que Deus não agia? Por que que Deus não mudava a situação daquele povo? E Abacuque vai orar, vai dizer para Deus, Senhor, por que me fazes ver a iniquidade? Por que, Senhor, que eu tenho observado tudo isso, eu tenho orado, eu tenho suplicado, clamado, e o Senhor não me responde? Abacuque não estava compreendendo o agir de Deus. E muitas das vezes nós estamos como Abacuque, orando sem compreender o porquê que Deus não responde o nosso clamor, o porquê que Deus não age em determinadas situações. Mas Deus, quando ele responde a Abacuque, ele vai dizer, olha Abacuque, observa tudo em sua volta, porque eu irei enviar. Eu irei enviar uma correção para este povo. Deus começa agora a contar para Abacuque o que ele iria fazer. E agora Abacuque ficou ainda mais indignado porque Deus iria usar um povo mau, um povo de uma cividez dura, um povo que tinha um coração perverso para punir um povo qual ele julgava mais justo. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, querido. E ao final da conversa que Deus teve com Abacuque, Abacuque agora, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que venha a prova, ainda que venha a aflição, ainda que venha a perseguição do povo mau sobre as nossas vidas, ainda que venha as lutas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ei, todavia, ainda que a figueira não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Se alegra, querido. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual é a prova que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer, você tem um pastor que cuida de você. Você tem um pastor que no momento que vem a aflição, ele te fortalece, te dando paz em meio à luta. Sabe aquele momento que você está vivendo numa luta tremenda, mas você olha para você e fala, mas eu tenho paz. Ei, a presença de Deus te dizendo, eu estou contigo. Você não vai perecer. Esta prova vai passar. Você irá contar hinos de vitória ao meu nome. Então, descansa no Senhor. Faz como o salmista Davi, dizendo, me faz deitar em pasto verde, em lugar de sossego. Refrigera a minha alma e me deixa andar no caminho da tua justiça, por amor do teu nome. Porque tudo que nós fazemos é por amor do nome do Senhor. E por este amor ele guia-nos por caminho tranquilo em meio à tempestade. Por este amor ele nos faz vencer o leão que nós encontramos diariamente na nossa vida, no nosso caminho, na nossa frente, para tentar nos afrontar, dizer você não vai conseguir, você vai parar, você vai perecer. Mas hoje Deus está te dizendo, eu sou contigo, você não está só. Eu te ajudo e com a destra da minha justiça eu te sustento. E ele vai continuar para terminar dizendo, prepara uma mesa perante
Não, prepara uma mesa a mim perante a presença dos meus inimigos e unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que que Davi faz esse pedido a Deus? Porque Davi, ele foi um homem que teve muitos inimigos. Davi foi um homem invejado, qual as pessoas procuravam destruir a vida de Davi. E Davi agora ele faz esse clamor a Deus. Olha, o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que me dá, sabe, paz no momento da tribulação, é o Senhor que me guia pelos teus caminhos. E eu sei, porque já passei por diversas vales da sombra da morte. Ele falando isso, o salmista falando para Deus. Agora ele diz: prepara uma mesa na presença daqueles que me querem ver tropeçar, que querem destruir a minha vida. Eu quero te dizer que possa que venha se levantar contra a tua vida um exército do inimigo. Mas os planos de Deus na minha e na tua vida não vão se frustrar. Deus, ele permanece no controle. Davi, ele tinha ali uma missão linda que Deus havia dado, mas ele não deixou de passar por momentos de tribulações, de perseguições, de luta. Davi, ele passou por tudo isso, mas o plano de Deus na vida de Davi se cumpriu. Não vai ser diferente na tua vida. Amém, irmãos? Então, para terminar, ele vai agradecer, dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É esse o desejo que nós temos, que temos que ter no nosso coração: habitar na casa do Senhor, independente das situações que eu possa passar, que você possa passar. Nós temos que ter o desejo de estar na presença de Deus, habitar por longos dias, até que Ele venha cumprir o desejo dele nas nossas vidas. Amém, amado? Que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida todos os dias. Ao levantar, lembre que você não está só. Lembre que o dia já foi preparado na medida certa para você e que ele está no controle. E que este pastor, ele é fiel. Ele não está te dizendo hoje que você não vai passar por luta. Não. Ele está te dizendo que ele não vai te deixar faltar nada no dia da luta. Não vai deixar você perecer. Que quando as lutas virem, ele vai estar te fortalecendo e caminhando contigo em meio ao deserto. Amém? Deus, ele é fiel. Eu costumo dizer que ele é o meu pastor e nada me faltará. Não tem me faltado prova. Não tem. Não tem me faltado, muitas das vezes, lutas espirituais. Mas em meia todas essas coisas que sobrevêm, eu tenho encontrado a graça dele para continuar perseverando. Deus abençoe, que o Senhor Jesus continue pastoreando a tua vida, te dando graça e te dando refrigério no momento das angústias, das tristezas, porque é certa que virá sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe.